Beleza, começou agora a gravação, obrigado aí por lembrar. Bom, então a primeira pergunta que é a internet, né? Então, voltando aí, tá? A internet está amplamente estabelecida pelo mundo inteiro, né? As redes hoje que nós temos dentro de empresas com servidores, são servidores que executam protocolos na internet, né? Até mesmo equipamentos domésticos que temos em casa são equipamentos que falam protocolos da internet, são todos baseados em TCP/IP, né? Então, basicamente, toda a nossa comunicação é pela internet. Então, nós vamos começar aqui, vou começar aqui fazendo uma pergunta, né? O que é a internet? Né? A internet podemos dizer que a internet é uma rede de redes, né? A internet, no final, é uma grande interligação. Tá, Lucas está... Tá, beleza, Lucas, sem problema. Então, a internet, no final, é uma grande interligação de redes. Nós temos aqui um exemplo de uma rede corporativa, né? Uma rede onde nós temos vários computadores com fios, sem fios, ligados por switch, por AP. Nós temos servidores, temos roteadores fazendo a interligação dessa grande rede. Nós temos também redes domésticas, né? Redes que nós temos numa residência, né? Então, várias redes domésticas, redes móveis, todas essas redes ligadas por outras redes, que normalmente são o quê? ISP, né? Internet Service Provider, um provedor de acesso à internet que fornece o nosso acesso à internet, tá? Por exemplo, Vivo, Claro, NET, tá? No ambiente regional ou local, e ISPs a níveis nacionais, globais, como, por exemplo, a RNP, né? Que é a Rede Nacional de Pacotes, que faz a interligação de todo o Brasil, né? Ou até mesmo alguns enlaces com ligações internacionais, tá? Fazendo ligações entre continentes. Então, a internet, no final, é o quê? É a união de todas essas redes. Se a gente for pensar na internet, a internet é qualquer equipamento que esteja conectado, né? O smartphone que a gente está usando, o WhatsApp, ele faz parte da internet, né? E a maior parte da internet, a maior parte do hardware da internet pertence a alguém, né? Então, a internet em si, dificilmente a gente vai ver algo palpável como sendo a internet, né? Alguns componentes da internet para a gente poder falar uma linguagem comum, tá? É interessante a gente poder falar isso, né? Sempre que a gente falar de hospedeiro, né? Aqui no caso o hospedeiro está designado como um computador comum, né? Mas o hospedeiro, na verdade, na internet, o hospedeiro ou host em inglês é qualquer coisa, qualquer equipamento que possa trocar informação pela rede, tá? Então, quando a gente for falar num computador, a gente vai falar de uma forma genérica, a gente vai falar de hospedeiro, né? Mas o hospedeiro também poderia ser uma impressora de rede, o próprio servidor também é um hospedeiro, né? Então, hospedeiro é aquele que hospeda algum tipo de software que pode fazer alguma comunicação com a internet. Nós temos alguns equipamentos especiais que são os servidores, né? Servidores, eles prestam serviço aos computadores. Normalmente não temos usuários interagindo diretamente com o equipamento, né? Temos aqui na figurinha que a gente chama de dispositivo móvel. Dispositivo móvel poderia ser um notebook, um smartphone, né? Então, isso aqui tudo fazendo parte do que a gente chama de dispositivos finais da internet, né? Dispositivo final é aquele que tem a interface do usuário com a internet, que provê o acesso do usuário à internet, né? Nós estamos no nosso smartphone, por exemplo, acessando um app de comunicação com outras pessoas, né? Esse smartphone a gente diz que é um dispositivo final, né? Temos os comutadores, os roteadores, né? O comutador mais conhecido como switch, para fazer a rede local a nível de enlace, e o roteador para fazer a interligação das redes no nível mais alto, né? No nível de camada de rede, né? Então, aqui na nossa imagem, nós temos hospedeiros ligados a um switch, formando a rede local desses hospedeiros, né? Ligado a esse switch também nós temos um ponto de acesso, aqui no nosso AP, o ponto de acesso, que fornece acesso à rede sem fio. Isso aqui tudo, né? Esse conjunto aqui, a gente pode dizer que está no âmbito de uma rede local, né? O AP fornecendo a infraestrutura para as máquinas sem fio, ele ligado a um switch, outros computadores ligados a esse switch, né, que é o comutador, formando um ambiente de rede local. Então, esse computador, o switch da rede local, ele distribui no ambiente local. E a interligação da grande rede
permitindo o acesso de todos, é sempre por intermédio de roteadores, que trabalham na camada de enlace. O Bruno está falando. Tá, sem problema, Bruno. Bom, nós estamos aqui no ambiente de uma rede corporativa. Uma rede corporativa normalmente tem ligações diretas entre roteadores e saindo. Tá? Quando a gente passa para um ambiente, por exemplo, doméstico, né, hoje é bastante comum as residências também terem um roteador. Né? É um roteador realmente muito mais simples do que seria um roteador do núcleo da rede. Tá? Ele faz tarefas muito básicas de roteador. O cálculo das rotas, efetivamente, participar do cálculo de rota, participar do núcleo, rotear entre redes. Normalmente, o roteador doméstico não faz isso. Tá? Mas esse roteador, ele é um misto de roteador switch, e ele consegue interligar os equipamentos numa rede doméstica. Para conseguir chegar a distâncias maiores, né, nós temos que esses equipamentos aqui são todos equipamentos digitais, são todos enlaces digitais, fazem troca de dados em formato digital. Distâncias maiores, os sinais digitais se perdem com muita facilidade. Então, nós precisamos converter esses sinais digitais em sinais analógicos. Então, tem o papel do modem. Né? Modem é uma abreviação, né? Modulador, demodulador. Então, ele pega um sinal digital, vamos pensar na transmissão, pega um sinal digital. O computador envia o sinal pelo roteador, o roteador vai mandar para a internet, né, para o ISP. Quando passa pelo modem, ele é modulado, vira um sinal analógico, passa por uma linha de transmissão. Quando chega no outro modem, o sinal é demodulado, volta a ser digital. Tá? Então, a transmissão sempre é analógica, para a gente poder alcançar grandes distâncias. Né? É o papel do modem. Né? Temos o papel do ponto de acesso, já conversei com vocês, fornecer acesso a essa rede sem fio. Né? Smartphone, não preciso explicar o que é um smartphone. Né? E aqui no desenho nós temos uma torre de comunicação, né? Que é para redes móveis, no caso, uma rede móvel de maior alcance. Né? O AP, o ponto de acesso, ele funciona para uma rede móvel de menor alcance, para máquinas bastante próximas a ele. Quando nós temos smartphones, por exemplo, usando 3G, 4G, 5G, automóveis inteligentes, né, notebooks com rede 4G, 5G, tá? Nós precisamos de uma torre de comunicação com protocolos mais sofisticados que alcancem distâncias maiores e, principalmente, né, possa fazer comunicação em alta velocidade. Né? A velocidade, o deslocamento, ele influencia muito, ele faz cair muito o desempenho da comunicação. Então, a pessoa, por exemplo, se deslocando dentro de um carro com smartphone, precisa de um protocolo especial, né, para poder levar em conta essa velocidade que impacta na transmissão. Né? Então, isso aqui, no final, que é a internet. Né? É uma grande rede com interligação de vários componentes. O pessoal fica à vontade para, se quiser, abrir o microfone, fazer pergunta, comentar qualquer coisa. Oi, eu só queria dizer boa noite mesmo, professor. Tá. Olá. Oi, tudo bom, Jonas? Bom, então aqui comentando ainda um pouquinho mais sobre aqueles itens da imagem anterior. Né? Em rede de computador, todos os equipamentos que fornecem interface com a rede, tá? Então, interface com a rede, são denominados hospedeiros ou sistemas finais. Né? Então, uma impressora, um próprio servidor, um computador, um smartphone, um videogame, né? Tudo hospedeiro ou sistema final. Né? Oi, Bruno, esse material, esse aqui já coloquei lá para vocês no Canvas. Tá? E conforme eu for criando mais, eu vou colocando mais lá também. Sistemas finais são conectados por enlaces de comunicação, né? Links e comutadores de pacotes, switches. Então, vou voltar aqui na imagem. Tá? Por exemplo, aqui um sistema final. Esse computador aqui, ele é ligado a um comutador, um switch que está aqui, né? E ele é ligado por um link. Então, o cabo que faz a ligação do equipamento ao switch é um link. Tá? O cabo que liga o switch a um ponto de acesso é um link. O ar, né, pelo qual propagam as ondas que fazem a ligação do notebook ou de um celular com um AP, também é um link. É o próprio ar. A ligação entre os roteadores dentro de uma empresa ou entre roteadores de longa distância, ou até mesmo entre roteadores de ISPs, tá? Todos são links. Né? Todos estão na camada de enlace. Né? Bom, sistemas finais de acesso à internet
por meio de provedores de serviço de internet. A gente vai chamar aqui de ISP, tá? A gente vai usar bastante essa sigla aqui, né? Que são os Internet Service Providers, tá? São as empresas que fornecem acesso, tá? Estão representados aqui, né? Por exemplo, um ISP local e um ISP regional, né? Nacional, fazendo a ligação entre grandes redes. Importante, todos os equipamentos da rede executam protocolos que controlam o envio e o recebimento de informações. Se é possível haver comunicação na rede, é por causa dos protocolos. Então, os protocolos são as regras que definem como vai ser a conversação entre equipamentos. Né? Isso aqui é uma frase do livro do Kurose, que ele fala: o TCP e o IP são dois importantes protocolos da internet. Tá? Aí eu botei aqui embaixo, não vamos esquecer do DP. Tá? Apesar do nome da arquitetura ser TCP/IP, o UDP ele tem papel fundamental. E a internet, como nós conhecemos hoje, tá? Sem a participação do UDP, por mais simples que ele seja, não seria a mesma coisa. Tá? Ele é importantíssimo para streamings, por exemplo, tá? Para transmissões de dados, não em tempo real, me fugiu a palavra agora, tá? Mas transmissão de dados em tempo real, né? Uma pessoa falando com outra de forma interativa. Né? Além do TCP/IP, tá? Nós temos a categoria de protocolos que é conhecida como I3E802. Tá? É um importante conjunto de protocolos da camada de enlace. Né? Só para citar dois protocolos I3E802, nós temos o I3E802.3, que é a família de protocolos Ethernet, que são as redes cabeadas, né? Muito importante para ambientes empresariais, tá? E doméstico, alguma coisa também. Né? E o I3E802.11, que são as redes Wi-Fi, as redes sem fio. Né? A Jonas está perguntando aqui, então o link seria tipo conexão de um computador e uma rede? Sim, sim, mais ou menos, tá, Jonas? Um link, por exemplo, é um cabo de rede, tá? Mas mais que um cabo, é também o protocolo. Tá? O Bruno está falando aqui que links são endereços que direcionam uma página. Tá? É que nós temos dois conceitos de link aqui, Bruno. Nós temos links, quando nós falamos em rede de computadores, são os links físicos. Tá? Aí eles são realmente cabos, são interfaces, fazem parte dos conectores, protocolo de link. E nós também temos nas páginas web o link que você está comentando, Bruno, que são os hiperlinks, né? Que a gente abrevia para link, que aí você clica em cima e vai. Tá? Mas um cabo de rede, por exemplo, é um exemplo de link. Exemplo de protocolo, tá? O Kurose ele bota aqui o protocolo humano e o protocolo de rede de computadores. Tá? Então, ele bota aqui duas pessoas conversando. Oi, a moça fala oi, o rapaz responde oi, pergunta que horas são, por favor, responde 2 horas. Aqui exemplifica uma conversa. Tá? Eu gosto de expandir isso aqui, porque o protocolo ele vai mais do que simplesmente troca de palavras. Né? O protocolo ele especifica regras bastante claras. Né? Por exemplo, não adianta ela, a moça aqui, saber esse protocolo e o rapaz também saber esse protocolo. Né? Se o protocolo dela for baseado no inglês e o dele for baseado no japonês, não vai adiantar nada, porque ela vai estar falando uma coisa e ele não vai estar entendendo o que é essa coisa. Né? Então, o protocolo define regras bastante rígidas e bastante específicas para permitir uma conversação entre máquinas. Né? Aqui, no caso de um exemplo do protocolo na rede de computadores, é um exemplo de uma conversação via web, uma busca de uma página web. Né? Primeiro, a máquina vai se conectar com o servidor, ele solicita uma conexão TCP, uma conexão na porta 80 do TCP, para obter informação. Né? O servidor dá uma resposta de conexão TCP, normalmente aceitando a conexão. Né? O computador ele solicita a informação, no caso, uma página, e o computador responde com o arquivo dessa página. Né? No final, aqui ainda tem a fase de encerramento de conexão e tudo mais. Né? Então, o que um protocolo define? O protocolo define o formato e a ordem das mensagens trocadas. Tá? Então, essa solicitação de conexão ela tem um formato bastante específico. Tá? Por exemplo, ordem, tá? Faz parte da ordem que, no protocolo web, sempre que inicia a conexão é o cliente. Então, o cliente solicita uma conexão ao servidor, o servidor responde aceitando, depois o cliente solicita a página, depois o servidor
responde com a página, faltou aqui, né? A gente vai estar mais adiante. O cliente solicita o encerramento da conexão e o servidor também encerra a conexão. Tá? Então, as ações realizadas na transmissão, no recebimento de uma mensagem ou outro evento. Tá? Então, define os formatos e as ações. O que é ação? Cada coisa dessa aqui que acontece numa rede requer uma ação diferente. Né? No caso, quando a moça pergunta que horas são, qual a ação que o rapaz tem que ter? Consulta a hora para informar a hora para ela. Tá? Então, toda solicitação de rede normalmente resulta em alguma ação que a máquina tem que fazer. Eu estou acompanhando o chat o tempo inteiro aqui, mas se eu por acaso esquecer, o pessoal pode me chamar. Tá? Aí o Kuros fala de periferia da internet. Né? Bom, sobre a periferia da internet, o que seria periferia? O que ele chama de periferia? Periferia ele chama aqueles equipamentos que interagem com a rede. Tá? Separar aqui, então nós temos aqui o núcleo da rede. Então, se a gente separar isso aqui, vou até incluir também os roteadores dos usuários. Isso aqui seria basicamente um grande núcleo de uma rede. Né? E nós temos na periferia os equipamentos que estão fora desse núcleo, são os equipamentos que estão interagindo com os usuários. Tá? É o que a gente chama de sistema final. Né? Esses sistemas finais, eles ainda são subdivididos normalmente em duas categorias, que a gente chama de cliente e servidor. O cliente é aquele que solicita algo e o servidor é aquele que responde por algo. Né? Normalmente, a gente tem a tendência a associar servidores a equipamentos servidores. Né? É claro que existem os equipamentos servidores, que são equipamentos que têm um hardware mais apropriado, são com hardware mais confiável. Mas, efetivamente, o que define ser cliente ou ser servidor é o software que está executando na máquina. Né? A gente pode ter uma máquina super poderosa que o usuário está rodando o browser e está conectando uma outra máquina extremamente simples, com hardware muito simples, pobre, e que está rodando um servidor web. Né? No caso, a máquina poderosa é o cliente e a máquina do servidor é aquela máquina mais simples. Tá? Então, é o software que define. Né? E não são duas categorias excludentes. Né? Uma máquina ela pode ser, ao mesmo tempo, cliente e servidor. Né? Vou imaginar o exemplo que está sendo mostrado aqui. Né? Vou mudar a cor aqui da minha caneta. Vamos imaginar o seguinte, essa máquina aqui é um notebook e ela está consultando uma página web. Ela vai consultar a página web num servidor web. Então, o servidor web está lá embaixo. Então, nesse momento, essa máquina aqui é uma máquina cliente e essa máquina aqui é o servidor web. Tá? Agora, para montar essa página que o cliente está solicitando, esse servidor web ele precisa fazer uma consulta a um outro servidor, um servidor de banco de dados, por exemplo, que vai fornecer a ele as informações para montar a página. Então, nesse momento, para poder atender a requisição do cliente, o que esse servidor precisa fazer? Ele precisa consultar outro servidor, por exemplo, aqui um servidor de banco de dados. Nesse momento dessa outra consulta aqui, esse servidor está sendo o cliente, esse equipamento está sendo o cliente, e o outro está sendo efetivamente o servidor. Né? Então, nesse ponto aqui, nesse momento, nós temos lá em cima uma máquina que é cliente, aqui embaixo uma máquina que é o servidor de banco de dados, e aqui uma máquina que é ao mesmo tempo cliente e servidor. Ela é servidor web e ela é o cliente de banco de dados. Tá? Atualmente, a maioria dos servidores reside em data centers. Né? O que é um data center? Data center é um local onde existem várias máquinas, tá? Às vezes máquinas de grande porte, às vezes máquinas de porte médio, às vezes até máquinas menores, mais boas máquinas que são montadas em racks, que junto formam sistemas maiores, né? E os servidores podem ser alocados nesses data centers. Hoje, o custo para manter um servidor de forma confiável, né? A gente precisa botar no custo um sistema de alimentação, um bom sistema de baterias, um sistema de redundância de energia elétrica, equipamentos com fontes de energia alternativa, garantia de que vai estar refrigerado o tempo inteiro.
Servidores normalmente guardam dados sensíveis, então nós precisamos de proteção física, às vezes precisa de fazer contratação de pessoal para ficar tomando conta 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então é um custo alto manter servidores. Os data centers, eles concentram às vezes milhares de servidores dentro de um único ambiente. E esse custo é todo diluído entre todos os que têm servidores nesse data center, né? Então a tendência hoje é muito forte de pessoas alugando máquinas em data centers, que mesmo pagando o aluguel da máquina fica muito mais barato, né? Não precisa pagar manutenção, não precisa pagar energia elétrica, não precisa pagar refrigeração, não precisa pagar segurança. E são grandes máquinas com sistemas redundantes que já têm redundâncias de disco, que garante que se um disco pifar, nenhum dado é perdido. Então fica muito mais fácil hoje em dia a gente colocar nosso serviço em data centers. Um data center bastante conhecido, né? Vocês devem conhecer, é o data center da Amazon, tá? Onde ela, inclusive, incentiva as pessoas a começar novos negócios. Então, se vocês forem, por exemplo, montar uma startup, montar uma pequena empresa, tá, que precisa de um servidor, a Amazon hospeda para vocês, né, durante um ano, esse servidor gratuitamente para que vocês possam crescer no negócio. Depois vocês podem continuar com ele se quiserem. Professor, deixa eu tirar uma dúvida rapidinho. Então, você mostrou essa conexão aí do servidor com o cliente e antes o protocolo que fazia essa conexão também. Isso seria também um exemplo quando trata de um site tipo de front-end, né? Para um back-end também, que tem que ter uma conexão, né? Entre o site com o banco de dados da empresa, né? E tal, para a gente poder acessar, ou, por exemplo, fazer as compras e tal. Isso. Exatamente isso, tá? Agora, aonde vai ficar o back-end, você pode até escolher, né? Normalmente o back-end ele fica no próprio servidor web, tá? O back-end que eu falo, a programação do servidor, né? Agora, as consultas que o back-end precisa fazer ao banco de dados, normalmente ele usa um banco de dados externo, né? Um PostgreSQL da vida, um Oracle, aí está num outro servidor, tá? Ah, tá, entendi. Tá, beleza. Obrigado, professor. Tá? Tá, deixa eu ver aqui. Agora, uma parte de uma rede de acesso, né? Vamos comentar também que são conceitos importantes que nós precisamos conhecer, né? O que é uma rede de acesso? Tá? A gente chama de rede de acesso uma rede física que conecta um sistema final ao primeiro roteador de um caminho, partindo de um sistema final até outro qualquer. Então, vamos imaginar, por exemplo, duas máquinas que queiram se conectar. Por exemplo, aquele exemplo que a gente tinha na tela anterior. Esse notebook, que está aqui acima à esquerda, conectando no servidor aqui embaixo, né? O que seria a rede de acesso? No caso, a rede de acesso seria aqui uma conexão Wi-Fi. Repara que tem azulzinho aqui, ó. Existe uma conexão Wi-Fi entre o notebook e uma torre de transmissão. Aliás, desculpa, aqui não é nem Wi-Fi, né? Que seria, por exemplo, uma transmissão 4G, tá? Uma transmissão 4G entre o notebook e uma torre. E entre a torre e o roteador, tá? Isso aqui tudo é a rede de acesso. Quando a gente chega no roteador, a gente já está no núcleo da rede, tá? A gente já está no núcleo. Então, a rede de acesso é toda aquela ligação até o primeiro roteador. No caso aqui de uma empresa, o que é a rede de acesso? Tá? Uma grande empresa, essa grande empresa aqui no exemplo, ela tem um conjunto de 3 roteadores fazendo a ligação local da rede, tá? Poderia ser uma rede, por exemplo, com filiais, tá? Ou em prédios diferentes, ou até mesmo dentro de um prédio, andares diferentes, por alguma razão, precisou segmentar por roteadores. Numa empresa, a rede de acesso também é até o roteador. Repara aqui, ó, em azulzinho está o enlace até o primeiro roteador, mesmo que seja um roteador pertencente à organização, pertencente à corporação, tá? Aqui também o enlace sem fio, né? Outro enlace que liga os servidores ao roteador, tudo azulzinho aqui, são as redes de acesso. As ligações entre os roteadores não são mais rede de acesso, tá? A exceção a gente faz na rede doméstica, né? Nós temos a rede doméstica aqui e uma outra aqui, tá? A rede doméstica ela tem um roteador. A gente não pode falar que não é um roteador, né? É aquele roteador que a gente tem em casa, o roteador da Claro, da NET, um roteador da Vivo, ou até mesmo uma empresa local de bairro que fornece um acesso, que a gente coloca o nosso próprio roteador, tá? Mas para efeito de roteamento propriamente dito, execução de um protocolo de roteamento, esse nosso roteador doméstico ele não faz isso, tá? Ele tem o nome roteador, ele faz algumas funções de roteamento,
por exemplo, compatibilização de link, nós podemos ter links. Aqui nós temos, por exemplo, um link Wi-Fi, né? O roteador ele pode ter ligação direta com o link Wi-Fi, ele precisa compatibilizar o link Wi-Fi com o link Ethernet, que tem formatos, apesar de iguais, ele tem o que a gente chama de MTU diferente, que é o tamanho máximo dado que ele pode transmitir. Então, no caso, uma rede doméstica passa pelo roteador, passa pelo modem, passa pela linha analógica, passa pelo outro modem, somente quando chega no roteador do provedor de acesso que a gente diz que acabou a rede de acesso. Tá? Então, para uma rede doméstica, toda a parte de telecomunicações até chegar no provedor faz parte da rede de acesso. Para uma rede empresarial, quando a organização tem roteadores, que são mesmo roteadores que executam protocolo de roteamento, aí não, a rede de acesso acaba antes dele. Tá ok essa parte de rede de acesso? Tá, beleza. Agora, falando do núcleo da rede, né? Como funciona o núcleo da rede? O núcleo da rede, ela funciona com técnicas de comutação. Tá? Existem algumas técnicas de comutação diferentes, né? Comutação de pacotes e outras. Nós vamos nos concentrar aqui na parte de comutação de pacotes. Nós estamos interessados na internet. A internet é uma rede toda de comutação de pacotes. Tá? Então, o que vem a ser isso? Né? O que vem a ser a comutação de pacotes? Primeiro, o núcleo da rede. Né? Se nós vimos que as redes de acesso eram aquelas redes até o primeiro roteador, o núcleo da rede, por outro lado, já é a ligação entre os roteadores. Tá? Então, onde tem roteador, onde tem a ligação do núcleo, é o que a gente chama de núcleo da rede. Tá? Então, em uma aplicação de rede, sistemas finais trocam mensagens entre si. Tá? O transmissor fragmenta mensagens longas em porções de dados menores denominadas pacotes. Tá? Isso é importante para poder haver um compartilhamento do enlace, um compartilhamento do link. Então, se eu vou, por exemplo, transmitir, eu consigo transmitir um DVD inteiro pela internet, tá? Dependendo do enlace, pode ser um pouco mais rápido, pode ser muito demorado, mas eu consigo transmitir um DVD inteiro. Né? A comutação de pacotes vai permitir que eu pegue essa informação que é muito grande, no caso um DVD completo, quebre em partes menores, quebre em pacotes e mande cada parte dessas separadamente. Isso traz uma série de benefícios no lugar de preparar uma conexão e transferir tudo de uma vez só. Tá? Basicamente, vai permitir o compartilhamento, vai permitir uma facilidade na recuperação de erros. Tá? Então, o transmissor fragmenta, isso é uma palavra importante, tá? Fragmenta mensagens longas, tá? E cria os chamados pacotes. Tá? Esses pacotes percorrem os enlaces de comunicação e os comutadores de pacotes. Então, cada pacotinho passa pelos enlaces e pelos computadores. Você vai ver uma figura na tela seguinte. Tá? Por hora, há dois tipos principais de comutadores de pacotes. Né? São os roteadores e são os comutadores de pacotes da camada de enlace. Né? E aqui, né? Vou botar aqui lá. São os switches. Opa, faltou um T. Tá? São os switches, tá? Que trabalham na camada de enlace. Esse carinha aqui. O roteador, nível mais alto. O roteador ele trabalha na camada de rede, que a gente chama de camada 3, e o comutador da camada de enlace, que é o switch, ele trabalha na camada 2. Então, o comutador de pacote ele deve receber o pacote inteiro antes de poder começar a transmitir o próximo bit para o enlace de saída. Isso é um tipo de transmissão que a gente chama de armazena e encaminha. Tá? Do inglês, né? Story. Vocês vão ler muito, vão ver muito se vocês forem ler alguns livros. Forward. Tá? Então, Story and Forward. Tá? Armazenar e encaminhar. O Kurosu chama de armazena e reenvia. Tá? A maioria dos autores chama de armazenar e encaminhar. Então, como é que funciona essa transmissão armazena e encaminha, que é a comutação de pacotes? Uma máquina que tem um pacote a transmitir, uma mensagem longa a transmitir, ela quebra em vários pacotes, no caso aqui ela quebrou em 3 pacotes, e ela está começando a fazer a transmissão. Então, o pacote está fluindo até o roteador.
repare que já foi uma parte do pacote. O início do pacote já chegou no roteador, né? Então, aqui a frente do pacote 1 ele é armazenado no roteador. Tá? Alguns switches ele tem a capacidade de, conforme a frente chega, ele já encaminha direto. Tá? Então, alguns switches eles têm a capacidade de passa por dentro do switch. Eles trabalham de uma forma extremamente rápida. Tá? São switches do tipo cut-through, são switches mais caros. Tá? Já os switches mais baratos, eles trabalham como roteador. Primeiro, ele armazena a mensagem inteira. Depois que a mensagem está armazenada na memória do dispositivo, é que ela é encaminhada para o próximo destino. Por isso que é chamado de armazena e envia. O roteador só trabalha com esse tipo, armazena e envia. Então, o roteador ele recebe a mensagem inteira antes de passar adiante. Tá? Por isso que switches são equipamentos costumeiramente mais rápidos. Aqui, deixa eu ver se faltou falar uma coisa. Não, tá. Aqui é uma rede similar, né? Uma situação similar, melhor dizendo, né? Com vários pacotes sendo enviados, mas aqui numa rede com, vamos falar assim, mais real. Tá? Vamos imaginar aqui, por exemplo, que nós temos uma máquina A que está ligada para uma rede de 10 megabits por segundo. E uma máquina B que também está ligada para uma rede de 10 megabits por segundo. Então, ela tem a capacidade de enviar 10 milhões de bits por segundo. Essas duas linhas entram no roteador, né? E o roteador ele tem uma capacidade de saída, né? A linha de saída dele é de 1,5 megabits por segundo. Então, é bem menor que a capacidade das máquinas enviar. O que vai acontecer? Se as máquinas começam a enviar muita informação, começa a haver uma fila de pacotes esperando pela saída. Conforme essa fila vai crescendo, começam a haver atrasos na rede. Por isso que em muitas situações nós contratamos uma internet veloz, uma internet aí de 250 megabits por segundo. A gente está fazendo uma transferência e não consegue atingir esses 250 megabits. Tudo depende do que está acontecendo no meio do caminho. Pode chegar a um extremo da fila ficar muito grande e o roteador começar a jogar pacote fora. Tá? Para isso, existem algoritmos, são os algoritmos de controle de congestionamento. Tá? Vocês vão ver em outra disciplina, tá? Mas são algoritmos que percebem a formação da fila. Né? Basicamente, o que é uma fila? O roteador tem uma memória e esses algoritmos estão tomando conta. Ele vê que a fila está enchendo. De repente, chegou num ponto que pode ficar crítico, começa a haver perda de pacotes. Então, começa a haver informações, a voar informações pela rede de que tem um problema de congestionamento e vai se procurar resolver esse problema. Nem sempre é possível resolver. Nesses casos, nós vamos ter perdas de pacotes. Tá? Aqui a gente tem mistura de pacotes, você pode perceber que o pacote aqui é um azul mais escuro, da máquina B é o azul mais claro, eles se misturam e são enviados. Então é importante os pacotes, porque eles podem ser misturados e enviados juntos, todos utilizando a rede. Tá? Se fosse uma transmissão tipo streaming, né, você enviaram tudo de uma vez só, poderia uma máquina tomar conta do roteador. Bom, cada comutador de pacote possui vários enlaces. Vou voltar aqui umas imagens para mostrar isso. Né? Vou pegar aquelas imagens anteriores. Então, aqui no caso, nós temos aqui um switch. Esse switch possui vários enlaces ligados nele. Né? Nós temos aqui, por exemplo, um roteador também com 1, 2, 3 enlaces, né? Um roteador lá em cima. Né? Então, os computadores eles costumam possuir vários enlaces. Né? Se só tiver 2 enlaces, fazer uma ligação simples, um switch, por exemplo, poderia estar ligado diretamente. Um roteador ainda pode ser necessário para fazer uma compatibilização de mídia. Tá? Mas, enfim, o computador possui vários enlaces. Né? Para cada enlace, tá? O computador de pacote tem um buffer de saída, que é uma fila de saída. Então, seja roteador, seja switch, o que acontece aqui? Nós temos vários enlaces, nós podemos imaginar, por exemplo, 4 enlaces aqui enviando informações, né? E todos esses enlaces enviando informações que vão sair por uma mesma porta. Tá? A Otto está perguntando, vai ter chamada? A chamada vai ser automática, tá, Otto? Toda aula vai ser automática. Entrou na aula, participou, tá? O sistema já me faz a chamada. Tá? Não tem problema nenhum. O que está acontecendo aqui? Boa noite aí. Vamos imaginar, 2 mega, 2 mega, 2 mega,
2 MB, está entrando 8 MB, e nós temos um enlace saída de 2 MB. Nós vamos começar a formar filas na saída, né? Que são os atrasos. Esses atrasos são variáveis e dependem do grau de congestionamento da rede, né? Agora, o espaço desse buffer é finito. Então, foi o que eu já comentei com vocês, né? Pode ocorrer a perda de pacotes, tá? Que é algo crítico quando acontece numa rede. Até porque, quando ocorre a perda de pacotes, só começam a ocorrer retransmissões, a rede começa a ficar mais saturada ainda, é um problema sério. Tá? Então, o congestionamento é algo que tem que tomar muito cuidado na internet, tá? Que tem algoritmos que cuidam disso. Então, tem duas perguntas aqui, né? Como o roteador determina por qual enlace enviar um pacote? Então, tem um roteador. O roteador tem um desenho assim, né? Normalmente com setas cruzadas. E tem uma informação chegando por uma porta do roteador. Esse roteador tem outras 3 portas. Por qual das 3 portas essa informação será enviada? Né? Então, cada roteador possui uma chamada tabela de encaminhamento, tá? Que mapeia os endereços de destino para enlace e saída desse roteador. Então, esse cara ele está indo para o endereço, está indo, por exemplo, vou botar aqui, está indo lá para Copacabana. Qual saída leva para Copacabana? Então, existe uma tabela de encaminhamento que diz qual é a saída que leva para o bairro Copacabana, né? Então, essa tabela de encaminhamento faz o mapeamento dos endereços. Como montar essa tabela é que a gente vai ver, tá? O processo de roteamento fim a fim é semelhante ao motorista que pede informações ao longo do caminho, tá? Esse é o seguinte: numa rede de roteadores, na internet, quando um pacote sai para chegar a um destino, o pacote ele não sabe o caminho que ele vai fazer, tá? Ele não conhece o caminho. Ele é aquele motorista que ele vai, quando ele chega numa esquina, ele pergunta: como é que eu chego em determinado lugar? Aí a pessoa fala: ó, segue 3 quarteirões, vira à direita, na segunda, vira à esquerda. Aí o cara vai e faz isso. Aí quando ele chega mais à frente, como é que eu chego para chegar lá? Então ele vai ao longo do caminho fazendo pergunta e pergunta, tá? E através das respostas que ele recebe, ele vai e consegue chegar no destino. É como acontece com as tabelas de caminhamento. Quando um pacote sai, ele não sabe o caminho que ele vai fazer. Conforme ele vai passando pelos roteadores, ele vai perguntando, ele vai aprendendo esse caminho. Agora, como essas tabelas de encaminhamento são montadas, né? Essa tabela de encaminhamento aí no roteador. Tá? Para montar essas tabelas de encaminhamento é que existem os protocolos de roteamento, né? Eles são utilizados para configurar automaticamente as tabelas de encaminhamento. Então, mais adiante, nós vamos estudar os tipos de protocolos de roteamento que existem e nós vamos configurar no simulador esses protocolos. Vamos montar uma rede de roteadores e vamos botar tudo para funcionar. Nós vamos ver os protocolos de roteamento funcionando. Então, basicamente, existem vários roteadores numa rede. Aqui uma rede de roteadores. Eles são interligados de alguma forma. E todos eles conversam entre si para encontrar os melhores caminhos. Esses caminhos eles são traduzidos nas tabelas de roteamento. Então, nós temos 2 níveis de processamento entre um roteador. O protocolo de roteamento, que é uma conversa constante entre os roteadores para poder descobrir quais são os caminhos, e esses caminhos são representados pela tabela de caminhamento. Tá? A tabela de caminhamento ela é para decisões rápidas. Então, quando um pacote chega, a saída tem que ser decidida rapidamente. Já os protocolos de roteamento eles são mais devagar, eles ficam conversando e concluindo sobre como montar as tabelas. Bom, conversar aqui então agora sobre as camadas de protocolo, né? Já que a gente vai estudar as camadas de apresentação, melhor dizendo, aplicação, transporte e rede. Bom, uma camada de protocolo pode ser executada em software, em hardware ou uma combinação dos dois, né? Basicamente, quanto mais alta a camada, a gente pode falar assim, mais software ela é. Quanto mais baixa a camada, mais hardware ela é, né? Basicamente, a divisão acontece aqui, ó, na camada de enlace, né? A camada física ela é basicamente hardware, parte da camada de enlace é hardware, parte é software, e uma parte mais alta da camada de enlace, as demais camadas, software.
Tem equipamento que implementa parte da camada de rede em hardware? Temos equipamentos que fazem isso. Tá? Normalmente quando a gente precisa de um processamento mais rápido. Então, o sistema de camadas e protocolos tem vantagens conceituais e estruturais. Né? Quais são? Primeiro, a divisão em camadas proporciona um modo estruturado de discutir componentes de sistema. Né? Quando a gente coloca em camadas, a gente define com mais facilidade o que o sistema vai fazer. Né? Que rapidamente, lá no livro, se vocês quiserem mais detalhes, vocês podem encontrar. Mas o que é a camada física? Né? O que significa isso aqui de estruturar? Fica mais fácil entender. Para transmissão de dados, basicamente, nós temos que transmitir sinais que são 1, 1, 0, né? Sinais de bits, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Então, são bits que estão sendo transmitidos. A camada física, basicamente, diz como interpretar esses bits. Como transmitir, como interpretar no recebedor. Tá? Então, a única parte que a camada física está interessada é na transmissão dos bits. Ela também especifica o meio de transmissão utilizado, o tipo de conector que é utilizado e tudo mais. Partindo de um princípio que nós já temos uma camada física que transmite bits, o que faz a camada de enlace? Bom, se eu apresentar para vocês uma sequência de bits 100110, a gente não consegue dizer onde começa e onde termina um byte, né? Muito menos onde começa e onde termina a mensagem. Tá? Então, a camada de enlace tem algumas funções, entre elas fazer o chamado enquadramento, que é definir onde começa a mensagem e onde termina a mensagem. Ou seja, o que é uma transmissão. Então, a camada de enlace delimita. Né? E isso é uma transmissão lado a lado. A única coisa que a camada de enlace faz é enviar a informação para o próximo. Tá? Então, por exemplo, 2 computadores ligados num switch. A camada de enlace faz a transferência entre 2 computadores. Se precisar andar mais adiante, a gente vai precisar do serviço da camada de rede. Então, enquanto a camada de enlace só permite a comunicação até a próxima máquina, a camada de rede, né, é onde trabalham os roteadores, permite a transferência de dados entre quaisquer máquinas na internet, não importa o local do mundo que essas máquinas estão. Por isso que o roteamento tem papel fundamental nessa camada, e é aí que ele é feito. Bom, então, com 3 camadas, nós já conseguimos mandar a informação para qualquer lugar do mundo. Né? Por que precisaria de uma 4ª camada? Né? Por que precisaria da camada de transporte? A camada de rede, o IP, ele não garante uma entrega boa dos dados. Tá? Ele pode não entregar, ele pode entregar com erro. Então, a grande função da camada de transporte é dar confiabilidade. Tá? Garantir que a informação chegue sem erros. Então, olha a função das camadas. Aqui é só transmitir bit, aqui é dizer onde começa e onde termina, e fazer a transmissão para o próximo. Aqui é fazer chegar em qualquer lugar do mundo, e aqui é fazer chegar direito, fazer as correções necessárias na rede. Nós já temos aqui na camada de transporte tudo funcionando. Né? Da camada de transporte, nesse nível, nós já temos a garantia, nós já conseguimos garantir a entrega correta no destino. Né? Então, para que nós precisamos das outras camadas? Né? Justamente por essa pergunta e pela dificuldade na época de implementar as propostas da camada de apresentação e sessão, é que a internet não possui essas camadas. Essas camadas são previstas apenas no modelo OSI. Né? Mas para que seriam elas? A camada de sessão seria, por exemplo, para manter as sessões ativas. Né? O que seria manter a sessão ativa? A camada de transporte, ela garante a entrega sem erros. Mas o que acontece se cai a conexão? Né? Você perde uma conexão. Você está conectado a um site, você perde a conexão com o site. Você tem que fazer uma nova conexão ao sistema e começar o seu trabalho de novo. A camada de sessão, ela tem no modelo OSI a função de controlar e sincronizar todas essas ações. Então, se uma conexão, por exemplo, cai, uma rede que possui a camada de sessão restabelece essa conexão automaticamente. A função da camada de apresentação, o que se fala dela é o seguinte, é bastante simples. Uma frase resume o trabalho dela. Realizar aquelas funções que são feitas com muita frequência. Né? Exemplo, o que é feito com muita frequência? É compactação de dados. Hoje, se a gente vai transferir um arquivo pela internet, a gente compacta antes, para que esse arquivo fique menor. Uma rede que tem uma camada de apresentação que faz a compactação em tempo real, a gente não teria essa preocupação. Bastaria fazer um envio que a própria rede faria a compactação. Né?
criptografia de dados seria feito pela camada de apresentação, compatibilização de tipos de dados, Big Endian, Little Endian, tá? Também seria função da camada de apresentação. Então, essas duas camadas, apresentação e sessão, são camadas auxiliares, né, que não tem na internet, mas nós temos outros softwares que fazem. Por fim, a camada de aplicação é aquela onde roda o software que a gente quer rodar, executar, né, onde estão os apps, onde está o navegador, onde está o servidor web e tudo mais. Então, essa divisão em camadas vem desde algo bastante simples até a nossa aplicação, né? Então, é um modo estruturado de discutir componentes de sistemas, né? Essa modularidade facilita a atualização de componentes. Por exemplo, eu quero mudar o esquema de roteamento na internet. Onde está o roteamento? O roteamento está na camada de rede. Eu não preciso mexer em toda a minha rede, eu mexo apenas na camada de rede. Eu quero mudar a minha tecnologia de rede local, eu só preciso mexer nas camadas de enlace física. Eu não preciso mexer no restante. Eu quero mudar uma aplicação específica, eu só mexo na camada de aplicação. Então fica muito mais fácil, fica concentrado o local onde a gente vai mexer nas coisas. Comentei com vocês, né? O modelo OSI é um modelo completo de 7 camadas. A internet não tem as camadas de apresentação e de sessão. O que acontece no caso da internet, então, é que a camada de aplicação fica uma camada inchada, já que ela precisa absorver as funções dessas duas camadas. Cabe à aplicação fazer, né? Mas a aplicação vai usar criptografia, por exemplo, se interessar para ela. Não interessar, não precisa usar, né? Camada de transporte do modelo OSI tem a mesma função da camada de transporte da arquitetura TCP/IP, né? Mesma coisa a camada de rede, né? E no caso da internet, a internet concentra essas duas camadas aqui, melhor dizendo, essas duas aqui, né? Camada de enlace e camada física, e ela chama de camada host rede. Na verdade, o que a internet define é só daqui para cima. E ela fala que a camada superior, melhor, a camada inferior tem que ser uma camada capaz de transportar o protocolo IP. Tá? Então, na arquitetura TCP/IP, quais são os protocolos que nós temos? No nível mais alto, os protocolos das aplicações, são os protocolos HTTP, de web, né? SMTP, POP3 e MAP, de correio eletrônico, por aí vai. Na camada de transportes, dois protocolos de transporte da internet, o TCP e o UDP, que é o serviço confiável, o serviço de datagrama não confiável. Na camada de rede, nós temos o IP, existem outros protocolos de apoio, como o ICMP. Né? E abaixo, na camada host rede, alguns protocolos, né, como o 802, que é utilizado em ambientes de redes locais, o HDLC, o PPP, que é para comunicação entre roteadores, e alguns outros. Nessa nomenclatura, no modelo genérico de camadas, nós temos o modelo de 4 camadas, nós temos 2 hospedeiros, né? E aqui as várias camadas de protocolo, né? Põe protocolo de camada 4, protocolo de camada 3, camada 2, camada 1. O comportamento dos protocolos é como se fosse horizontal, né? Então, o protocolo da camada 4 do hospedeiro 1, ele trabalha como se ele falasse diretamente com a camada 4 do hospedeiro 2. Na verdade, não existe essa comunicação aqui, né? Toda comunicação é vertical. Camada 4 fala com a 3, que fala com a 2, que fala com a 1, cai no meio físico e depois sobe camada a camada. Então, as transmissões são feitas na vertical. Só no meio físico que há uma transmissão na horizontal. Mas os protocolos funcionam como se eles se comunicassem diretamente. Ou seja, o protocolo da camada 3, ele não está interessado no que o protocolo acima fez ou vai fazer, e nem está interessado no que os protocolos abaixo fazem. O protocolo da camada 3 é apenas para a conversação entre as camadas 3. E a gente tem que, entre as camadas, as interfaces entre as camadas. Então, a interface entre as camadas 3 e 4, entre 2 e 3, entre 1 e 2, é onde residem os serviços que são prestados pelos protocolos. Tudo tranquilo aí, gente? Qualquer coisa, interrompe e vai parando aí. O Douglas chegou a perguntar se tem grupo de WhatsApp, tá? Se vocês quiserem formar um grupo, pode formar um grupo. E lá no Canvas tem o fórum de dúvidas. Aí podem colocar lá o link para o grupo de vocês no fórum do Canvas, que não tem problema nenhum, tá? Fica à vontade aí.
Bom, na arquitetura TCP/IP, uma mensagem da camada de aplicação na máquina emissora é passada para a camada de transporte. Né? Então, aqui no TCP/IP, a camada de aplicação monta uma mensagem e, para que ela seja enviada, essa mensagem é enviada para a camada de transporte. Por sua vez, a camada de transporte passa para a camada de rede, que passa para a camada abaixo para ver a transmissão. No caso mais simples, tá? O que uma camada faz quando recebe uma mensagem? Pega a mensagem, coloca informações adicionais na mensagem que serão utilizadas pela camada de transporte lá do receptor. No caso aqui é isso aqui, né? Vamos imaginar, a camada de transporte é a camada 4. Então ela recebe uma informação da camada de cima, ela cria uma mensagem, coloca uma informação extra, que a gente chama de cabeçalho, e essa informação extra, que está no cabeçalho, é o que vai chegar na camada 4 para o outro lado. Essa informação trocada entre as camadas, né, que na verdade flui pela rede, quando chega do outro lado, essas informações do cabeçalho são entregues na camada 4 do outro lado. Isso que a gente chama de informações do protocolo da camada 4. Então, cada protocolo ao longo do caminho coloca a sua informação. Tá? Isso é que a gente chama de encapsular uma mensagem da camada de aplicação. Mas e a mensagem em si? Porque, tipo, você falou que só vai a... Oi, Jonas, tá baixo, Jonas. Não estou ouvindo direito. Ah, foi mal. Tá ouvindo agora? Agora tá bom. Ah, então. Você falou que só o cabeçalho que vai pro outro lado, né? Não, vai tudo. Cabeçalho e informação. Ah, tá. É porque eu achei que você tinha falado que você falou que primeiro ia o cabeçalho, aí depois que é a mensagem, né? Não. Aqui nessa próxima imagem vai ficar mais fácil ver. Ó, ela concentra tudo. Tá? Ah, tá. No caso aqui, tá completo, é o modelo OSI. Tá? Então, como é que faz? A aplicação ela tem dados. Né? O que acontece? Os dados da aplicação... Tá? Como é que eu vou falar? Vamos imaginar aqui, por exemplo, um WhatsApp da vida. Você escreveu uma mensagem. Essa mensagem são os dados. Né? Agora, quando você envia essa mensagem do WhatsApp para o outro lado, o WhatsApp você pode estar enviando texto, pode estar enviando uma mensagem de voz, pode estar enviando um vídeo, pode estar enviando várias coisas. Então, além do conteúdo da mensagem, você precisa botar uma informação dizendo o que é essa mensagem. Então, vem o WhatsApp, coloca aqui o cabeçalho dele. Ó. O cabeçalho, ele acrescenta uma informação aos dados, no caso o texto que você digitou, para dizer o que vai ser enviado, o que significa aquilo. Né? Então, na sua aplicação, você digitou um texto, quando chega do outro lado, a aplicação do lado de cá coloca o cabeçalho, que é essa informação aqui há. Quando essa informação chega na aplicação do outro lado, a aplicação sabe o que fazer com os dados. Mas vai tudo, né? Vai o cabeçalho e vão os dados também. Né? O que acontece na camada de apresentação? Tanto o cabeçalho da aplicação quanto os dados da aplicação, tudo isso é dado para a apresentação. A apresentação ela não olha o conteúdo da aplicação. O que a apresentação faz? Coloca o cabeçalho dela e repassa para a camada de baixo. Quando repassa para a camada de baixo, tudo. Tá? Tudo o que... Os dados, o cabeçalho da aplicação e o cabeçalho da apresentação vira dado para a camada de sessão. E por aí vai. Né? A camada de sessão coloca o cabeçalho dela, a camada de transporte coloca o cabeçalho dela, a camada de rede coloca o cabeçalho dela, e a camada de enlace de dados normalmente coloca um cabeçalho e um fecho. Né? Lembra que a função dela é definir início e fim? Então, normalmente tem um cabeçalho e um fecho. E são enviados bits pela camada física. Se prestar atenção aqui, ó, nós temos o que é enviado em termos de bits. Ó, é o cabeçalho de enlace de dados, o cabeçalho da rede, o cabeçalho do transporte, o cabeçalho da sessão, o cabeçalho da apresentação, o cabeçalho dos dados e o fecho do enlace. E aqui, efetivamente, estão os dados. Tudo é transmitido. Conforme vai passando pelas camadas, a camada de enlace de dados faz o quê? Usa essas informações para saber qual é o início e fim. A camada de rede usa aquelas informações que estão no cabeçalho de rede para saber o que ele tem que fazer. E cada uma das camadas usa as informações que a camada do transmissor enviou.
No final, o que o receptor recebe? Os dados enviados. Tá? E as informações de controle que são acrescentadas e retiradas ao longo da transmissão. Ficou legal, Jonas? Agora deu para entender melhor. Mas depois que o endereço... mais uma coisa. Aí depois que esse cabeçalho chega no receptor, fica lá, né? Tipo, o receptor já recebeu a mensagem mesmo e tal. Porque o cabeçalho é como se fosse o quê? Um carrinho para os dados? Por exemplo, eu vou falar aqui, por exemplo, no cabeçalho da camada de enlace. Vou falar camada de rede. Camada de rede, tá? O que tem nesse cabeçalho aqui da camada de rede, pensando no endereço IP? Tem, por exemplo, o endereço IP do destino. Ah, tá. Então, vamos supor que o receptor aqui é um roteador. Aí, na camada de rede, ele recebe esse cabeçalho. Nesse cabeçalho está o endereço IP do destino. Uhum. Se ele for um roteador, essa informação pode ser para o próprio roteador, tá? Uma informação de controle do roteador, ou pode ser uma informação para ser encaminhado para outra máquina. Então, o que a camada de rede do roteador faz? Ele analisa o cabeçalho e ele vê o endereço. Opa, esse endereço é o meu, é para mim. Então, o que ele faz? Ele passa para a camada de cima para ele trabalhar. Agora, não, esse endereço não é meu, esse endereço é de outra máquina. O que o roteador faz? Ele devolve para um outro enlace de saída até chegar na máquina correta. Ah, tá, entendi. E essas decisões, elas são tomadas em cada camada. Por exemplo, a camada de transporte. A função da camada de transporte é garantir uma transmissão confiável, livre de erros. Então, o que a origem faz? Ela faz um cálculo que a gente chama de checksum, que é um teste. Ele acrescenta o teste junto aos dados. Quando chega na camada de transporte, o que a camada de transporte faz? Separa o teste dos dados. Pega o teste e faz o teste nos dados. Se o dado passar pelo teste, é que está correto. Aí ele passa para a camada de cima. Se for reprovado no teste, joga fora a informação. Né? Então, cada camada vai trabalhar de acordo com a informação que recebeu do seu lado par. Ah, entendi. Beleza. Obrigado. Aqui tem um outro exemplo, né, que reforça, que mostra que aqui é um switch. Né? Um switch ele é um comutador da camada de enlace, ele é um comutador da camada 2. Aqui nós temos um roteador. O roteador ele é da camada de rede, ele é da camada 3. Então, como funciona essa descida, essa subida aqui? Né? Aqui meio que já deu uma adiantada ali. No caso aqui agora está na internet. Né? Na internet nós estamos num modelo onde nós temos a camada de aplicação diretamente sobre a camada de transporte. Então, a aplicação entrega para a camada de transporte, coloca o cabeçalho dele, entrega para a camada de rede, coloca o cabeçalho dele, entrega para a camada de enlace, coloca o cabeçalho. Quando chega no nível físico, nós temos um computador que está ligado a um switch, que está ligado no roteador, que está ligado a outro computador. Essa informação vai sair da máquina origem, vai lá para a máquina de destino. Desce pelas camadas de rede. Chega no switch. Quando chega no switch, ele entra por uma interface de rede do switch, que é o nível físico, sobe até o nível de enlace. O switch ele consegue determinar a porta de saída pelo nível de enlace. Então, não precisa subir até a camada de rede do switch. Aliás, a maioria dos switches, a grande maioria dos switches, não tem camada de rede, somente alguns tipos. Né? Então, sobe até a camada de enlace. A camada de enlace do switch define por qual porta sai, né? Poderia sair para um outro lado, para o outro. Define que vai sair por essa porta aqui. Então, ele envia para aquela porta, sai pelo nível físico de novo. Quando chega no roteador, entra para o nível físico, chega no nível de enlace. O roteador ele trabalha no nível de rede. Então, sobe até a camada de rede do roteador. O roteador é o nível de rede que vai decidir por onde é a saída. Então, decidiu pelo nível de rede, desce pela camada de enlace, né, para definir a saída. Quando chega na máquina de destino, a máquina de destino tem a pilha completa de protocolos. Sobe por todas as camadas até chegar na aplicação. Alguém pode perguntar nesse momento aqui, né? Se o switch ele só trabalha com 2 camadas, ele faz um chaveamento muito mais rápido do roteador, que precisa de 3 camadas, por que nós não temos rede só de switches? Né? Até onde é possível, a gente monta redes só com switches. Né?
mas chega a determinados momentos em que precisam ser tomadas decisões de roteamento, decisões de rota que o switch não consegue tomar. Aí é preciso entrar com os roteadores. Por isso, no ambiente de rede local, a gente normalmente monta a rede local apenas com switch. Poderia montar uma rede local só com roteadores? Não, poderia. Eu vou pagar mais caro e vou ter uma rede mais lenta. Tá? Por isso que a gente usa switch. São mais rápidos. Mas o switch não faz tudo. Então, no nível, a gente precisa colocar o roteador. Tá? Tranquilo aí, pessoal? Vamos entrar aqui, então. Tranquilo. Vou entrar aqui, então, na camada de rede. Tá? Então, aquela parte é uma parte introdutória. Né? Isso que eu comentei com vocês era pelo menos para ser mais uma recordação. Né? Esperava que vocês tivessem visto isso em rede de computadores, mas é sempre bom rever, né? Que é período para outro. A gente vê a disciplina, às vezes não trabalha no dia a dia, acaba esquecendo alguma coisa. Né? Eu espero que tenha tido algumas informações úteis para vocês. Então, agora a gente começa a entrar efetivamente no nosso programa, né? No nosso plano de ensino. Vai começar vendo a camada de rede. Né? Em redes de computadores 1, vocês devem ter visto a camada de rede de uma forma mais ampla, tá? De uma forma mais geral. Aqui, o nosso caso é projeto de rede, então eu vou entrar direto em rede IP, no protocolo IP. Introduçãozinha da camada de rede. Né? Aqui é aquela mesma figura que a gente tinha, né? Só que agora a gente tem um pouco mais de informação aqui, tá? Baseado no que a gente já aprendeu ou relembrou. Tá? Vamos considerar aqui a transmissão de H1 para H2. Tá? H1 é esse cara aqui, ó. Computador aqui. Tá? Esse computador está fazendo uma transmissão para esse outro servidor, que é o H2. Tá? Então, beleza. Tá? Qual é o papel dos roteadores? É repassar datagrama de enlace de entrada para enlace de saída. Tá? Aqui eu estou fazendo um comentário, né, que como os roteadores trabalham na camada de rede, a figura não mostra protocolos superiores. Então, isso aqui, na verdade, é uma extensão daquela última figura que nós vimos, onde nós temos aqui, ó, esse host 1 é um computador sem fio. Tá? É um hospedeiro móvel. Tá? Bom, então a informação dele desce pela camada de aplicação, vai para a camada de transporte, aí chega na nossa camada de interesse aqui, que é a camada de rede. Né? Qual o papel da nossa camada de rede? É definir os caminhos que uma máquina tem que fazer numa rede. Tá? Então, no exemplo aqui, chegou na camada de rede dessa máquina. Como eu quero falar com a máquina H2, ela vai colocar, né, essa minha máquina, ela coloca aqui o endereço de H2, o endereço final de H2, que é onde eu quero chegar. Tá? Desce até um nível de enlace físico, vai ter uma transmissão sem fio. Essa transmissão sem fio vai bater no AP. E esse AP vai providenciar a transmissão para o roteador doméstico, da rede doméstica. Tá? Embora esse roteador da rede doméstica ele não tenha, conforme eu falei para vocês, um papel fundamental no roteamento das grandes redes, ele faz o roteamento doméstico. A gente vê que aqui nós temos dois enlaces. Um enlace por onde chega a rede sem fio, das três, melhor dizendo. Um enlace para um computador local, cabeado, e um enlace para o modem. Então, quando essa informação chega nesse roteador, esse roteador ele precisa decidir: é para o computador local ou é para o modem? Tá? Então, essa informação sobe até o nível de rede, que é o do roteador R1. Né? Quando chega nesse roteador, o nível de rede determina que a saída é por esse modem aqui. Aí alguém poderia perguntar o seguinte: por que aqui é um roteador? Por que não é um enlace? Por que não é um switch? Tá? Por que não é um switch? Tá? Normalmente, a comunicação com modems, tá? Doméstico até que não, mas a comunicação com modem não necessariamente utiliza o mesmo tipo de tecnologia de enlace que tem do lado de cá. Né? Nós podemos ter aqui, por exemplo, 3 tecnologias de enlace diferentes. Um switch ele só faz ligações de rede com a mesma tecnologia de enlace. Então, se eu tenho tecnologias diferentes, eu preciso ter um roteador para poder fazer essas conversões. Tá? Então, aqui veio, subiu até o nível de rede e desceu.
O roteador decidiu que o caminho é esse. Passa por um modem, o modem é sempre um dispositivo de 2 portas, né? Então ele faz a transmissão por uma rede analógica, passa por outro modem e bate nesse roteador aqui. Quando a informação chega no roteador, ele entra pela parte física, passa pela camada de enlace e chega na camada de rede. Essa camada de rede ela tem que decidir qual o caminho. Vai para cima aqui, vai para o lado, vai para baixo. Então ele decide que o melhor caminho é por baixo. E cada roteador faz o mesmo trabalho. Esse outro roteador ao longo do caminho, a informação sobe até o nível de rede, determina a saída, desce até o nível de rede, até o nível físico. Né? Então, se a gente for pegar o caminho feito, se a gente for pegar aqui o caminho feito, vem da aplicação, desce por todas as suas camadas, vem pelo nível físico, quando chega aqui nesse roteador, sobe até o nível de rede e desce. Passa pelos enlaces, quando chega nesse roteador aqui, sobe até o nível de rede, que define o caminho, desce, vem por esse enlace aqui, aí sobe o nível de rede, desce, e é isso que vai fazer por todo o caminho. Quando chega nesse outro roteador, sobe o nível de rede dele, define qual é o enlace, define que é esse aqui. O outro roteador novamente bate o nível de rede, desce. Chega no switch, o switch rapidamente manda para essa máquina. Quando chega na máquina, a informação sobe até a aplicação. Então, em cada roteador ao longo do caminho, a informação tem que subir até o nível de rede e descer. Existe um processamento que é feito aqui, existe uma perda de tempo para esse processamento. Tá? Cálculos são realizados. Tá? E o equipamento que está recebendo milhares, às vezes milhões de pacotes por segundo e tem que tomar essas decisões, fazer todo esse trabalho com muita velocidade. Então, agora a gente chega na questão de repasse e roteamento. Então, qual é o papel da camada de rede? Transportar pacotes de hospedeiro remetente a um hospedeiro destinatário. Tá? Não importa aonde está esse destinatário. Pode estar no outro lugar do mundo. Então, quando o pacote chega a um enlace de entrada de um roteador, este deve conduzi-lo até um enlace de saída. Então, esse roteador aqui, ó, chegou uma mensagem aqui, ó. Vamos chamar isso aqui de enlace 0, já que está sem número. Chegou um pacote pelo enlace 0. Lembra que a internet faz o processamento de armazenar e encaminhar, né? O store and forward. Então, o pacote inteiro é armazenado no roteador e o roteador precisa definir qual linha de saída o pacote vai seguir. Tá? Para isso é que existe o repasse. Né? O que é o repasse? Quando um pacote chega no enlace de entrada, ele é conduzido até o enlace de saída. Para isso, o roteador tem a tabela de repasse. O que a tabela de repasse faz? Então, chegou essa informação aqui. Qual a informação que está no cabeçalho dele? Né? A informação é 0111. Tá? Mais adiante, a gente vai ver como a gente monta esse cabeçalho. Tá? O importante nesse momento é o seguinte. A informação que chega no cabeçalho é a informação 0111. Essa aqui é a tabela de repasse do roteador. Ele tem vários valores aqui. 0100, 0101, 0111, 1001. O meu corresponde ao quê? 0111. 0111. Qual é o enlace de saída? É o 2. Então, ele sai pelo 2. Então, a informação de roteamento é: a informação vem pela rede, entra no roteador, o cabeçalho é analisado, ele é comparado numa tabela de repasse, e essa tabela de repasse diz por onde é a saída. Né? Tendo a saída, o caminho segue. Tá? Então, o repasse é quando o pacote chega, um enlace entrada e vai para a saída. Como essa tabela de repasse é montada? Ela é montada pelo algoritmo de roteamento. Então, os roteadores estão conversando entre eles por intermédio do algoritmo de roteamento, estão montando a tabela de repasse. Então, o repasse é a informação chega e vê para onde vai. O roteamento é uma conversa entre os roteadores para a montagem da tabela de repasse. E é importante aqui, cada roteador tem sua própria tabela de repasse. Quando chegar nesse roteador aqui, vai ser uma situação mais fácil. Né? Ele só tem uma saída, então provavelmente vai ser para aquela saída. Agora, quando a informação chegar nessa entrada, ela pode pegar várias saídas diferentes. Então, cada roteador com sua tabela de repasse.
Jonas está perguntando qual é o ID da reunião. O que você chama de ID? Eu não estou identificando o que seria o ID. Tem um link lá no que eu botei para vocês no site, tá? E lá tem um código de barras para você poder entrar direto se quiser. Agora, o ID ele é muito grande, né? Tá lá no link. Tá, ajudei não? Vamos ver aqui, modelos de. Ah, o Eduardo colocou aí, Jonas. Valeu, Eduardo. Bom, modelos de serviço de rede, né? Vamos ver aqui o que é serviço de rede, né? O modelo de serviço de rede define as características do transporte de dados fim a fim entre uma borda de rede a outra, né? Ou seja, como os dados são transportados entre o hospedeiro origem e o hospedeiro destino, né? Alguns serviços que existem, pelo menos na teoria, né? E também existe na prática, dependendo do protocolo, né? Serviço de entrega garantida, né? O serviço de entrega garantida é aquele serviço onde você entrega uma informação para a rede e a rede garante que aquela entrega será feita, tá? Ele te garante isso, vai chegar no destino. Tá? Um outro tipo de serviço é entrega garantida com atraso limitado. Essa entrega garantida, ela garante a entrega, mas ela não fala nada de atraso, né? Pode demorar a entregar. Agora, existem serviços que garantem um prazo mínimo, né? É garantido que no tempo mínimo essa informação será entregue, né? Então, para alguns sistemas isso é importantíssimo, né? Nós temos chamado serviço de entrega de pacotes na ordem, que é, se você manda os pacotes 1, 2 e 3, eles vão chegar na ordem 1, 2 e 3. Eles não vão chegar 2, 3, 1, 3, 2, 1, 1, 3, 2. Tá? Chegam na ordem certinha. Tá? Existem serviços, são chamados serviços de largura de banda mínima garantida, que é um serviço onde você solicita, eu quero um mínimo de 5 megabits por segundo, e a rede te garante esses 5 megabits por segundo. Né? Existem também chamados serviços de jitter máximo garantido. Né? Jitter é a variação do atraso. Tá? Então, para alguns serviços, o atraso nem é problemático, mas a variação do atraso é problemática. Né? Para alguns serviços, entregar sempre com 5 segundos de atraso é menos problemático do que hora entregar com 3, hora entregar com 1 segundo de atraso. Tá? E serviço de segurança, que é a garantia de funcionamento. Funcionamento não, desculpe. Garantia de que os seus dados não serão interceptados. Bom, a camada de rede da internet só fornece um único modelo de serviço, que não é nenhum desses. Né? É conhecido como serviço de melhor esforço. Né? O que é o serviço de melhor esforço? O protocolo IP ele garante que ele se esforça para fazer o melhor possível, mas ele não garante muita coisa. Tá? Ele não garante nem que ele entrega sem erros. Na verdade, o pacote, uma transmissão pelo IP, pode acontecer 5 coisas. Né? Pode não entregar, pode entregar com erro, pode entregar fora de ordem, pode entregar duplicado e pode até entregar direitinho. Tá? A gente torce sempre pela última opção, entregar direitinho. Para isso que existe o TCP e o DP em cima dele, para corrigir os problemas dele. Tá? O serviço de melhor esforço, do ponto de vista de uma montagem de redes, ele é um bom serviço. Aliás, a gente pode dizer que é um excelente serviço, porque justamente se ele não garante nada, significa que o IP pode funcionar sobre qualquer rede. Se o IP tivesse que garantir alguma coisa, ele não poderia funcionar em qualquer rede. Tá? Então, nós temos a internet em qualquer lugar, né, em qualquer tipo de rede, e o IP fornece serviço de melhor esforço. Redes de datagramas, tá? Que são as redes IP. Bom, em uma rede de datagrama, toda vez que um sistema final quer enviar um pacote, ele coloca o endereço destino no pacote e envia pela rede. Tá?
Existem a rede do contraponto, de rede de datagrama, que são as chamadas redes de circuitos virtuais. Tá? Vocês devem ter estudado isso em redes de computadores 1. Numa rede de circuito virtual, uma vez estabelecida uma conexão, os pacotes todos seguem pelo mesmo caminho, seguem pela conexão. Então, não é necessário que os pacotes de dados contenham um endereço do destino. No caso da internet, a internet é uma rede de datagramas. Nada no pacote, um pacote que é enviado agora, ele não tem nenhuma relação com os pacotes que foram enviados anteriormente e também não tem nenhuma relação com os pacotes que serão enviados depois. Então, não tem um histórico de transmissão. Por isso, todos os pacotes têm que conter o endereço. Então, chega na camada de rede, é colocado o endereço, os dados são enviados, os pacotes chegam nos roteadores. Com base no endereço destino, o roteador determina a porta de saída. A gente já viu, ele faz o repasse. Tá? Agora, quando ele faz o repasse, o algoritmo de roteamento ele pode estar mudando a tabela de repasse durante a transferência de dados. Então, num momento pode vir pelo centro, no outro momento a informação pode seguir pelo roteador de cima, no outro momento pode seguir pelo roteador de baixo. Então, nós não temos garantias de que os pacotes sigam sempre o mesmo caminho na internet, que é uma coisa muito boa. Tá? Temos um protocolo de roteamento, que é conhecido que é o OSPF, que é o protocolo para sistemas autônomos, que ele até tira proveito disso. O que ele faz? Se você tem uma transmissão intensa entre dois lados, ele propositadamente fica variando entre os enlaces de saída, se for possível fazer isso, é claro, de modo que ele transmite pelas 3 linhas ao mesmo tempo, obtendo uma vazão maior. Tá? Então, ao ser transmitido, um pacote passa por uma série de roteadores. Aqui o exemplo, né? Se for fazer o caminho de cima, ele vai passar por 1, 2, 3 roteadores. Se for fazer o caminho de baixo, vai passar por 1, 2, 3, 4 roteadores. Cada um desses roteadores usa o endereço destino para repassá-lo. Então, o endereço é importante, tem que estar no pacote. Né? O roteador transmite por aquela interface de enlace de saída. Tá? Bom, suponha aqui que todos os endereços de destino tenham 32 bits. Esse aqui não é por acaso, tá? 32 bits é o tamanho de um datagrama IP versão 4. Tá? Que é o que está sendo substituído pelo IP versão 6, mas ainda está usado na maioria dos locais. Então, uma execução de força bruta da tabela de repasse ter um registro para cada endereço de destino possível. O que significa? A nossa tabela de repasse teria que ter uma entrada para cada um desses endereços. Tá? 32 bits permitem 2 elevado a 32 endereços diferentes. Né? 2 elevado a 10, a gente está na faixa do 1000. 2 elevado a 20, a gente está na faixa do 1.000.000. 2 elevado a 30, a gente está na faixa do bilhão. Né? Então, isso aqui quer dizer que nós teríamos mais 2 aqui, 4. Uma tabela com mais de 4 bilhões de entradas. Tá? Isso é impraticável. Tá? Querer, inclusive, que o roteador tenha muita memória e uma velocidade de processamento muito grande. Então, nós temos mais de 4 bilhões de endereços possíveis. Isso é uma opção fora de questão. Tá? A gente não vai pensar em fazer isso. Então, como funciona a tabela de repasse? Né? Suponha que o roteador tenha 4 enlaces numerados de 0 a 3. Tá? E que os pacotes tenham que ser passados dessa forma aqui. Ó. Os pacotes, isso aqui está em forma binária de propósito, tá? Que o roteador trabalha em binário. Desse endereço binário até esse endereço binário aqui, sai pela interface de enlace 0. Desse outro endereço binário até esse outro endereço binário, interface enlace 1. 2. Se não tiver nenhum desse endereço, vai para a rota padrão, que é pela saída 3. Tá? Não é como o nosso roteador aqui vai trabalhar. Tá? Se a gente prestar atenção nos endereços, tá? Isso aqui é comum nos endereços. Ó. 11, 00, 1, 3 zeros. Tá? O segundo campo inteiro. E o terceiro campo até essa faixa aqui. São todos iguais. Então, eu não preciso colocar todos os endereços possíveis. Né? Basta que eu coloque
o que eles têm em comum. Então, no caso aqui, para a interface de enlace zero, basta que o início dos endereços batam com esse padrão aqui. Se bater com esse padrão, vai para a interface zero. Né? O segundo padrão ele é igual até o último bit do terceiro campo. Depois eles ficam diferentes. Tá? Então, basta esse padrão aqui. Tá? O último aqui é igual, novamente, até o quinto bit do terceiro. Tá? Depois fica diferente. Então, basta o início aqui. Então, nesse caso, a tabela não precisa ter todos os endereços, né? Desde um endereço até outro. Basta ter o início do endereço. E na tabela é conferido o início. Se vocês repararem aqui, de propósito, esses dois endereços aqui, eles são iguais até esse ponto aqui, ó. Né? Na verdade, o endereço de baixo é o endereço de, aliás, melhor dizendo, o endereço do meio é o endereço de baixo com mais 3 zeros aqui. Então, se chega alguma coisa com esse padrão aqui, por qual porta de saída sai? Tá? Existe uma regra que é chamada regra da concordância do prefixo mais longo. Quando você compara, se o início casar com duas regras, você usa sempre a mais longa que casa. Então, se o próximo bit for 1, né, por exemplo, aqui no caso aqui, acabava aqui. Se o próximo bit é 1, casa a regra. Se o próximo bit é 0, que serão esses aqui, casa com a regra 1. Se o próximo bit for, se não for, casa com a regra 2. Com isso, ao invés de ter várias entradas, nós trabalhamos com faixa de endereço. Nós falamos que só armazenamos no roteador o chamado prefixo de rede. Vamos ver aqui essa parte. Como é que funciona o roteador por dentro? Tá? Só preciso a gente parar antes de terminar esse capítulo. Bom, a gente vai estudar os algoritmos de roteamento, né? Mas como funciona efetivamente um roteador? Em uma visão de um nível mais alto, a arquitetura de um roteador genérico tem 4 componentes que podem ser identificados. Né? Nós temos as chamadas portas de entrada. Vou desenhar aqui um roteador. Então, nós temos um roteador. Nós temos a chamada porta de entrada no roteador. Nós temos a porta de saída do roteador. Nós temos o elemento de comutação dentro do roteador. E nós temos o processador de roteamento, que é uma parte do roteador que executa um software para fazer o roteamento. A porta de entrada é por onde chegam os pacotes. Então, realiza as funções da camada física e de enlace. Ela recebe aqueles bits, separa os bits, tem uma mensagem. Uma vez que está dentro do roteador essa informação, ele pega esse pacote que chegou, consulta a tabela de repasse. Lembra da tabela de repasse? A tabela de repasse é aquela que contém a determinação de qual linha de saída tem que ser utilizada. Com isso, ele determina a porta de saída do roteador, a qual será repassado. Então, a determinação da porta de saída é feita pela porta de entrada. Tá? Esse processamento de repasse é feito ainda na porta de entrada. O que é a porta de saída? Ela armazena os pacotes que foram repassados para o enlace de saída. Bom, as informações estão entrando na porta de entrada e estão passando pelo elemento de computação e estão indo para a porta de saída. Pode ser que tenha muita informação chegando e essa porta de saída não tem velocidade suficiente para enviar tudo junto. Então, na porta de saída existe uma fila, uma área de memória onde são armazenados os pacotes que devem ser enviados. Então, a porta de saída ela armazena os pacotes que foram repassados. A fila é na porta de saída.
Se o enlace é bidirecional, ou seja, é de entrada e de saída mesmo, ele é emparelhado com a porta de entrada. Tá? Então, para os enlaces bidirecionais, não faz mal. A gente considera uma porta bidirecional como sendo uma porta de entrada e uma porta de saída. O terceiro componente do roteador, chamado elemento de comutação. O elemento de comutação, ele liga as portas de entrada e saída, ele faz a transferência do pacote da porta de entrada para a porta de saída. Né? E nós temos o chamado processador de roteamento, que é uma parte do roteador que é encarregado de executar os protocolos de roteamento. Então, ele executa aqueles protocolos de roteamento. Tá? Ele mantém as tabelas de roteamento. Tá? E a tabela de roteamento, ela tem informações sobre as rotas da rede. Ela é utilizada para montar as tabelas de repasse. Né? Então, o processador de roteamento executa o roteamento, monta o repasse, e essa tabela de repasse é entregue para o roteador poder decidir as portas de saída. Tá? Também realiza o que a gente chama funções de gerenciamento de rede. Tá? Se um roteador ele vai receber... É um roteador que é gerenciável, que a gente programa nele as rotas que a gente quer, a gente programa nele os comportamentos. Esse processador de roteamento tem vez também. Então, aqui está a arquitetura do roteador. Nós temos as chamadas portas de entrada. Cadê meu mouse aqui? Então, nós temos aqui o chamado plano de controle, que é o software do roteador, e a parte de repasse, que é o plano de dados, que é o hardware. O processador de roteamento, ele executa o algoritmo de roteamento e ele monta as tabelas de repasse. A tabela de repasse, ele coloca nas portas de entrada do roteador. Ou seja, o repasse é feito na porta de entrada. Os pacotes chegam, conforme eles chegam, é consultado a tabela de repasse, que é montada pelo algoritmo de roteamento, é enviado para o elemento de comutação, que escolhe a porta de saída. E na porta de saída ficam as filas. Né? Então, os pacotes entram, vê para onde vai, o elemento de comutação manda para a porta correta e é enviado. Tá? O restante agora trata de processamento de entrada, processamento de saída, processamento do computador. Tá? São quase 10h30, não vale a pena a gente entrar nisso aqui agora, porque senão eu vou ter que parar no meio e não vai adiantar nada. Então, semana que vem eu vou dar uma relembrada nisso aqui. Tá? A gente vai falar mais a fundo do roteador também. Mas antes disso, na semana que vem, eu vou conversar com vocês sobre um software chamado Wireshark. Vocês já utilizaram alguma vez o Wireshark? Olha, eu nunca ouvi falar, quer dizer, nunca usei, mas acho que eu já ouvi falar já. O Wireshark ele é um analisador de protocolos, né? E a gente vai utilizar ele para poder entender melhor o funcionamento do IP, do TCP e o DP. Então, na semana que vem, eu vou apresentar eles. Né? Se vocês quiserem fazer o download, né? Se não me engano, é o wireshark.org. Deixa eu pegar aqui um navegador. Vamos botar aqui para ver. Podem até escrever. É o Wireshark, né? O tubarão. Tá, eu vou botar lá também o link. Tá, é www.wireshark.org. Tá? Então, esse software aqui ele é um software gratuito. Tá? Recomendo que vocês façam o download dele. Tá? Que a gente vai utilizar ele para fazer o primeiro trabalho. Aí, semana que vem, eu vou mostrar para vocês como é que funciona o Wireshark. Vou fazer um laboratóriozinho aqui de Wireshark. Eu vou passar para vocês qual é o trabalho que vocês vão fazer variando da primeira nota. Tá? Vai ser com base nele. Para vocês verem a cara dele aqui. Esse Wireshark ele é, ao mesmo tempo, um sniffer e um analisador. Então, ele está inicializando aqui. Que está dizendo que tem uma versão mais nova, vou instalar também a versão mais nova depois. E aqui ele vai mostrando o tráfego de rede. Né? Então, aqui, como tem várias máquinas virtuais nesse meu computador, tem várias interfaces. Então, aqui, por exemplo, interface Wi-Fi. Está mostrando atividade na rede Wi-Fi. Se eu clicar 2 vezes, ele começa a fazer a captura dos pacotes Wi-Fi. Depois que terminou a captura, vou parar aqui.
eu posso clicar em cima de um pacote e sair abrindo os vários níveis para analisar essa informação que está passando, né? Então, semana que vem eu vou mostrar para vocês como é que eu utilizo esse software. Eu vou, inclusive, comentar com vocês um caso onde a gente teve um problema com uma empresa e foi ele quem nos ajudou a mostrar que o produto da empresa tinha problema, tá? Então, às vezes as pessoas perguntam, né, por que eu preciso saber analisar, né? Eu, particularmente, já tive situações em que eu precisei recorrer à análise da rede para mostrar que um determinado software não está funcionando corretamente. No caso, esse produto não era nem um software, era um hardware, né? Que esse hardware não tinha um comportamento adequado na rede. Aí, com isso, a gente conseguiu provar que ele não tinha comportamento adequado, a empresa foi obrigada a trocar o equipamento, tá? Na verdade, nem trocou, né? Devolveu o dinheiro porque era problema de desenvolvimento, tá? Bom, deixa eu chamar de volta aqui minha interface. Bom, então essa aí foi a aula que a gente viu hoje, né? A primeira parte dela foi mais uma para relembrar o conteúdo, né? Espero que tenham relembrado ou então aprendido e aproveitado alguma coisa, né? E a gente hoje entrou na parte da análise do protocolo IP, né? Que é ver o funcionamento do IP, né? A gente está começando primeiro a ver como é o funcionamento do roteador por dentro, depois a gente vai entrar nos detalhes do IP versão 4, endereçamento, cálculo de máscara de subrede, para a gente poder configurar uma rede, configurar um roteador. Vamos conversar também sobre o IP versão 6, tá? As diferenças dele para o IP versão 4, como é que está a sua implantação. A implantação no Brasil está até muito bem, o Brasil está dando exemplo de como implantar IP versão 6, e depois TCP e por aí vai, né? Então, espero que nessa primeira aula aí vocês tenham gostado, tá? Qualquer crítica, só falar, não tem dificuldade nenhuma, pode falar, não estou gostando da maneira que está indo, a gente vai conversando, a gente vai adequando. Aí eu vou colocando mais informações para vocês lá, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Aproveitar esse tempo que a gente tem ainda para tirar alguma dúvida? Então, a única dúvida que eu queria tirar era em questão desse roteador que você falou. A gente vai aprender a configurar o roteador que você falou? Bom, vocês vão aprender, tá? A gente vai usar um simulador. Eu vou disponibilizar para vocês um simulador onde vocês vão configurar o roteador e é um simulador, mas vocês vão usar interfaces reais do roteador, tá? Inclusive Ai, esse, que maneiro. inclusive esse simulador vai ser como um roteador mesmo. Vocês vão pegar o roteador, vão botar o gabinete dele, vão ter que botar placas de rede nele para ele poder ter as interfaces que vocês precisam. Vocês vão configurar essas placas de rede, vão configurar os enlaces, vão fazer tudinho, tá? Ah, legal. Inclusive, inclusive Maneiro. se ele chega a nível de, se você tentar botar uma placa de rede com o roteador ligado, ele não vai deixar, tá? Senão pode queimar a placa, você vai ter que desligar o roteador, botar a placa de rede, desligar o roteador, tá? Todo detalhista. Esse roteador aí é mais para tipo empresa mesmo ou aquele roteador que pega o Wi-Fi? Não, de empresa. Ele Ah, tem tá, também tá. ele os APs, né, que são os Wi-Fi, mas a gente vai ver roteador mesmo, roteador grande, roteador para núcleo da internet, Tá, beleza. Obrigado. tá? Alguém mais com alguma outra pergunta? Então, vou terminar aqui a gravação, tá? E vou disponibilizar o link para vocês com a gravação. Lembrando que essa gravação para vocês poderem acessar, você tem que usar o e-mail aquele e-mail que vocês têm como aluno da Veiga, né? Se não me engano, é matrícula@veigadealmeida.br, né? Coisa assim, tá? Se tentar usar e-mail tipo Gmail como cadastro, não vai funcionar. Entendeu? Interromper aqui a gravação.